nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem morte, nem vida, anjos, principados, coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, altura, profundidade, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Coloque a sua Bíblia então na sua cadeira e tenha o seu momento de oração ao Senhor nesta hora. Coloque o seu coração na presença dEle. Consagre a Ele. Agradeça a semana que se foi. Hoje está começando uma nova semana. Então consagre ao Senhor. Entregue a sua vida. Se consagre a Ele. Consagre esse culto. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor que tem se estendido sobre nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trata como filhos. O Senhor não nos trata segundo as nossas falhas, segundo as nossas limitações. Nós te agradecemos por esta semana que passou, ó Deus, porque o Senhor nos deu vitórias e é certo disso, estamos certos disso, Deus, porque cremos que o Senhor é aquele que trabalha em nosso favor constantemente. A tua palavra diz que o Senhor não dorme, não dormita ou guarda de Israel. Constantemente o Senhor está a nos cercar, a nos guardar, a nos proteger. Deus, nós queremos te agradecer por isso. Te louvamos, meu Senhor. Queremos render a Ti o nosso coração. Te convidamos para este lugar. Fique à vontade no nosso meio. Passeie por entre essas cadeiras. Toque cada coração que entrou aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa soprar. Que o Senhor possa revelar a Tua palavra ao nosso coração. Que possamos sair deste lugar não como chegamos, mas que possamos sair daqui, Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça. Ó Deus, dos Teus milagres. Nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite. Render a Ti, ó Deus, tudo que nós somos e temos, porque Tu és digno, Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que tem cuidado de nós, Tu és fiel, Deus tremendo, maravilhoso, Príncipe da paz, o grande eu sou. Nós Te adoramos e Te convidamos, Senhor, fica conosco, fique à vontade no nosso meio, tenha liberdade, ó Santo Espírito de Deus. Tudo aquilo que não vem de Ti agora, caia por terra em nome de Jesus. Toda obra contrária, toda resistência, todo empecilho agora, em nome de Jesus, nós quebramos pelo poder da oração. Que as barreiras sejam rompidas, que as muralhas sejam lançadas ao chão. Ó Deus, que a Tua palavra tenha livre acesso nesta noite, e que os nossos louvores tenham acesso ao Teu coração nesta noite, e que nós possamos nos achegarmos junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos o Teu favor, ó Pai, nesta oportunidade que o Senhor nos dá. Deus, recebe cada coração que chegou aqui. Tu conheces cada um pelo nome. O Senhor sabe o que cada um necessita receber a Tua parte nessa noite. Que a bênção do Senhor encontre lugar, ó Deus, e espaço no coração dos Teus filhos, no nosso coração, Pai. Que não haja impedimentos, mas que haja liberdade do Teu Espírito para derramar sobre nós o Teu poder, Deus. É do Senhor que nós precisamos, Pai. Somente do Senhor. Por isso, Deus, fica conosco. Nós Te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Está muito fraco, bem forte. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a orar comigo nesta hora. Que você possa, com alegria, louvar o Senhor, porque Ele tem lutado. É Deus quem luta as nossas batalhas. Amém? Com suas palmas. Recebe as palmas aí. Aleluia.
Possam te olhar
Feche os olhos por um momento. Tenha o seu momento com o Senhor. Entrega o teu coração. Diga palavras de adoração a Ele. Diga palavras de se renda à presença dEle. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Isso eras na palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Diga palavras de adoração a Ele. Diga para Deus é o teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor. Onde vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível.
Glória a Deus, toda honra, glória e louvor seja dada a Deus. Vamos orar pela nossa semana, queridos. Pai, nós queremos orar e queremos consagrar a nossa vida a Ti. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos guardar mais uma vez. Durante mais uma semana, nós estamos aqui na Tua presença, chegamos no Teu altar e queremos orar e pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre a nossa vida, que o Senhor possa guardar a nossa entrada e a nossa saída, aonde nós colocamos as mãos e os pés, ali o Senhor possa ordenar a Tua bênção, que nenhuma arma forjada, nenhuma seta, nenhum laço, nada, nenhuma armadilha, nenhuma cilada, nada, Deus, que seja contrário à Tua vontade, prevaleça, Deus, contra a nossa vida. Antes, o sangue de Jesus seja sobre nós, e o Senhor possa, Deus, nos guardar. Nós oramos a Ti, consagrando, Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Oramos por aqueles que estão viajando, aqueles que vão estar retornando. Meu Deus, pedimos livramento do Senhor. Guarda, Deus, nas estradas, nos aviões, nos ônibus. Guarda o Teu povo, guarda, Deus, a família do Senhor. Nós oramos, Pai. O Senhor conhece o nosso amanhã. O Senhor está no nosso amanhã. Por isso nós oramos ao Senhor, ó Pai, todas as vezes, pedindo, ó Deus, que de antemão o Senhor possa ir operando, agindo, fazendo, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. Guarda, Deus, em nome de Jesus, a oração que nós fazemos ao Senhor, consagrando a nossa casa, o nosso sangue, a nossa família, ó Deus, profetizando, ó Deus, a bênção, a graça, o livramento e o poder do Senhor. Nós oramos e consagramos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se sentar. Amanhã é feriado, é isso? Sim ou não? Então a igreja vai estar fechada, mas os pastores não. Se você precisar da gente, só mandar um WhatsApp. Acho que 99,9% da igreja tem o WhatsApp. Se não tem, você não quer. E se você precisar de mim, de alguma coisa, ou da pastora, só mandar um WhatsApp para a gente e a gente está à disposição, tá bom? Mas a igreja vai estar fechada amanhã. Terça-feira nós temos o nosso estudo, nós começamos um novo estudo. Estamos estudando sobre pecados intocáveis. Nós estamos tratando sobre aqueles pecados que as pessoas normalmente nem sabem que são pecados. Às vezes a gente, quando fala de pecado, as pessoas já pensam, aqueles pecados, de escala grandiosa, e às vezes deixa, aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas que às vezes a pessoa nem se liga que é pecado. Nós começamos na terça-feira, às 19 horas, nós vamos dar continuidade agora nesta terça. Você é mais do que convidado a aprender. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, aprenda a palavra de Deus. Tenha a oportunidade, não viva o que as outras igrejas viveram. Estava essa semana passada em Cuiabá, visitei muitas ovelhas, umas estão na igreja, outras não. Mas a frase que eu mais ouvi: o falta que o Senhor faz, por que eu não aproveitei o Senhor? Por que eu não aproveitei os estudos? Por que eu não aproveitei os discipulados? Por quê? Eu falei, irmão, agora já era. Durante 2 anos eu fiquei lá, vivendo o que eu vivi em todas as igrejas. Pessoas que não dão valor, porque não sabem o que tem. As aulas da terça-feira são de um alto nível. Então, às vezes a pessoa, por um motivo ou outro, não vem, não quer saber. Só que eu quero que você entenda que quando você tem oportunidade e não aproveita, a fatura é aberta do mesmo jeito. Quando você é ignorante, a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas quando Deus dá tudo para a igreja e a igreja não aproveita, saiba que você se torna indesculpável diante de Deus. Aprenda. Eu já estudei tanto na minha vida, eu continuo lendo a Bíblia, meditando na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é um remédio, ela é um alimento. Você não come todo dia? Você toma café, você almoça, você janta, você toma suco, você come fruta, principalmente em feriados, né? Eu fui para o rancho lá com a minha família sábado. Jesus toma conta daquele povo.
Rapaz, é tudo que você imaginar, eles vão comer, né? Pão, é manga, é fruta, é suco, é comida, é churrasco, é arroz. A hora que você pensa que vai comer de novo. A gente come o nosso corpo, só que o nosso espírito também precisa. Medite na palavra, irmão, de dia e de noite, para ter esse cuidado de fazer nela o que tudo está escrito. Nas redes sociais, toda hora tem uma heresia. Tem um pastor famoso lá de São Paulo que lançou uma proposta aí de reescrever a Bíblia. E segundo ele, a Bíblia não é suficiente. Precisa ser reescrita. Olha o nível das coisas. E muita gente vai. Efésios 4 diz: para que não sejamos mais como meninos levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos homens que enganam. Meu irmão, você tem que ser igual o crente de Bereia. A Bíblia diz que os bereanos, eles colocavam à prova o que era pregado, o que era falado. Eles analisavam, estudavam a mensagem para ver se tinha fundamento bíblico, teológico, doutrinário. Hoje nós estamos vivendo um momento tão complicado, porque as redes sociais, elas têm um benefício, mas ela também traz muitos malefícios. As pessoas têm acesso a muitas pregações e ouvem muita gente pregando, e aí às vezes não tem filtro. Tem muito crente que não tem filtro. Ele não tem base doutrinária para analisar se aquela doutrina que está sendo pregada tem base bíblica, se tem base teológica. Aí ele pega um sofisma como uma doutrina e cria uma base e acha que aquilo é daquele jeito. Tem muita coisa sendo dita. Eu ouço muitas pregações, mas eu ponho filtro. E quando eu ouço a mensagem, eu verifico se ela tem base doutrinária, se ela tem base teológica, qual é a raiz da teologia, se é batista, presbiteriana, arminiana, calvinista, qual é a linha teológica, doutrinária, para eu saber do que o cara está falando. Então, é preciso que você estude a Bíblia, para que você não seja refém de doutrinas de homens. É tanta heresia que você encontra na terra. Por quê? Porque as pessoas não analisam a palavra. E se você não tiver base bíblica, você também vai achar que a pessoa está falando aquilo e que aquilo é verdade. Então é necessário que você estude. Terça-feira, 19 horas até as 20 horas, 20 da palavra de Deus. Quinta-feira, nosso culto de oração. Meu irmão, crente sem oração é igual carro sem combustível. Se você não aprende a orar, e a gente aprende a orar. Jesus, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus chegaram e falaram: ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração é ensinada. Ninguém sabe. Todo mundo, quando chega na igreja, não sabe orar, irmãos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito do Senhor que ele geme em nós e intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, venha orar. Não dou conta, aprende. Eu não sei, aprende. Aprenda a orar. Cresça na oração. Esse é um assunto que é necessário você aprender. Rápido. Palavra, jejum e oração. Bom, falando em jejum, terça-feira nós vamos começar um propósito de 30 dias de jejum. Eu gostaria que todos entrassem. Estou te pedindo para você entrar. E eu vou fazer um jejum bem flexível, que é para você não dizer: para mim não dá. De meia-noite ao meio-dia, de meio-dia à meia-noite. É só se você não quiser. Mas eu gostaria que todos participassem. Pastor, qual é o horário? Você vê qual é o melhor horário para você. Pastor, eu tomo remédio de manhã, então você entra meio-dia. Só que é sem brincadeira. É sem fake. De verdade. Quando dá meio-dia, água. Até meia-noite. Tá bom? Ah, pastor, eu prefiro pegar da noite até meio-dia. Ótimo. Só que eu preciso que tenha 24 horas de oração de jejum ininterrupto. Então, eu gostaria muito que todos, irmão, aprenda a jejuar. Aprenda a orar. Aprenda. E eu sempre digo para aqueles que estão mais próximos de mim: aprenda a guerrear em tempos de paz. Meu irmão, não
precisa acontecer uma catástrofe na tua vida, não precisa alguém estar no hospital morrendo, não precisa você estar desempregado, não precisa acontecer um problema de desemprego, de doença, ou alguma coisa terrível na sua vida para você aprender a guerrear. Qual é a parte da Bíblia que você não entende? Revestido da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tem uma notícia para você: dias maus existem, a Bíblia fala. A Bíblia diz: reveste da armadura, aprende, treina, meu irmão, treina no nome da paz. Você tem que aprender a orar e jejuar sem que tenha acontecido nada de absurdo na tua vida. Está jejuando por quê? Porque Deus é bom, porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser forte espiritualmente, não quero vacilar, eu quero ser um homem de Deus. Aceite a Jesus todo dia, ore todo dia, jejue todo dia, busque a Deus todo dia. E guarda essa frase: faça guerra em tempos de paz. Eu não tenho motivação quando não tem problema. Então que Deus te dê muita tribulação. Porque se você não sabe lutar em tempos de paz, que Deus te dê lutas. Que você fique doente, que alguém na sua casa fique doente, você fique desempregado, que falte dinheiro, que falte tudo. Aí você vai viver na prova, orando e jejuando. Para que isso? Para de correr atrás. Corre na frente. E busca Deus de maneira séria. Faça votos, faça orações, faça jejuns, busque a Deus com seriedade. Acorde de madrugada, faça disso a sua vida, a sua rotina, para que você permaneça na presença de Deus em qualquer situação. Quando a guerra chegar, você sorri para ela e fala: já estava te aguardando, filho. Vem, estou pronto para você. Agora tem gente que não guerreia nunca. Quando o dia mau chega, aí a pessoa tem que sair no desespero, correndo atrás na loucura. Faz isso não. Terça-feira, meia-noite, já começa 30 dias, até 3 de dezembro. Eu só preciso que você e Deus, eu estou te pedindo como teu pastor, mas a tua aliança com Deus, faça o teu propósito. Você vai fazer: pastor, eu vou fazer da meia-noite, no caso da hora que eu durmo, até meio-dia, ou eu vou fazer da meio-dia até a meia-noite, e nós vamos manter a igreja em oração e jejum durante 30 dias. Eu vou pregar sobre isso, daqui a pouco você vai entender melhor, mas eu preciso que você ore em jejum. Pastor, eu posso fazer mais? Mais sempre, menos não. Pastor, posso fazer até 6 horas? Pode. Pastor, posso fazer 7 dias direto, 30 dias na água, 30 dias na fruta, na verdura? Não, você pode fazer a mais, a menos não. Amém? Eu só preciso que seja sério. Só preciso que seja alguma coisa séria. Eu não quero que você seja menino. Sabe o que é um menino? Esqueci comi. Esqueci bebi. Esqueci que eu estou jejuando. Não, isso não é coisa de homem de Deus. Estou falando coisa séria. Faz propósito, lê a Bíblia. Nós vamos meditar os 30 dias no capítulo 26 de Gênesis. Todos os 30 dias. Nós já estamos no Salmos. Você vai fazer o Salmo normal e você vai meditar 30 dias no capítulo 26, do versículo 1 até o último. E você vai meditar 30 dias até o capítulo 26 entrar dentro do teu DNA. Porque Deus vai falar muito com você nesses 30 dias, no nome de Jesus. Amém? Vamos levantar, vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Pai, nós queremos consagrar e dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor é quem cuida dessa igreja. Nós somos uma pequena igreja, mas uma igreja sólida, uma igreja, ó Deus, autossustento. O Senhor, desde quando nós começamos esta obra, tem sido fiel. O caixa flutua, a infidelidade existe, problemas acontecem, mas no final o Senhor sempre supre a nossa vida. Abençoa o teu povo, que eles sejam, ó Deus, homens e mulheres cheios do discernimento da graça, que não sejam avarentos, apegados ao dinheiro, antes sejam liberais, generosos, homens e mulheres que tenham semente, que tenham sementeira, que tenham semeadura, e que o Senhor, ó Deus, opere os teus milagres e as tuas provisões
na vida do teu povo. Senhor, derrame graça e bênçãos, que a tua palavra se cumpra, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame, Deus, bênçãos sem medidas sobre a vida da tua igreja e sobre a vida do teu povo, em nome do Senhor. Enquanto nós cantamos o hino, se você trouxe ao Senhor o teu dízimo, você pode trazer. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais, Pai. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, Ele é bom. Não declare pra Ele. Tu és bom,
obrigada, Jesus, pela bondade, pela fidelidade, pelo cuidado, pelo amor. Obrigada, Senhor, nós te louvamos nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Hoje é a nossa ceia, mas nós vamos meditar num texto que vai fundamentar o nosso propósito de jejum e oração. Fala, glória a Deus. Gênesis 26, verso 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Pai, fala conosco através da tua palavra, ministra ao nosso coração, fundamenta a nossa vida na tua palavra. É o que nós te pedimos, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, revele a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Irmãos, nós vivemos dias de crise, nós vivemos dias de incertezas. Nós temos um ponto de pregação, se podemos dizer, uma família na Itália. Quinta-feira estive fazendo culto com eles, e a Europa já começou uma segunda onda de Covid. França, Espanha, Itália, e nós estamos vivendo já uma crise e uma incerteza a nível mundial já há muitos meses, e parece que não tem tempo para acabar esse negócio. Momento difícil. Em momentos de crise, em momentos de incerteza, nós precisamos crescer e não morrer. Em setembro nós fizemos 30 dias de jejum e oração, e o objetivo era justamente porque Deus já tinha me mostrado, várias pessoas pegaram Covid, mas graças a Deus ninguém morreu. Amém, irmãos? Nós oramos, jejuamos, clamamos, e o Senhor guardou a vida do seu povo. Até a minha sogra de 84 anos pegou Covid e não teve nenhuma complicação maior. A única pessoa que teve um quadro um pouquinho mais agravado foi o do Gilberto, que ficou internado, mas graças a Deus ele está bem, está firme, está na graça de Deus. O Senhor nos guardou. Então nós precisamos entender que biblicamente, historicamente, nós temos muitos relatos de períodos difíceis, de crises, de incerteza. O que está acontecendo hoje não é novidade. Quem gosta de ler história principalmente, vai ver que durante a história da humanidade, quem gosta de ler a Bíblia, vai ver que a história da humanidade está repleta de situações, de circunstâncias difíceis. Você vê o verso 1 está dizendo: havia fome na terra além da primeira fome. Quer dizer, aquele momento que Isaque estava vivendo não era novo. Ele já tinha vivido com o seu pai. Já houve muitos períodos de fome, de escassez na terra. Pacote de arroz, R$30, carne, tudo alto, tudo complicado, por uma série de motivos que nós não vamos discutir. Esses quadros de incerteza e esses quadros de crise são recorrentes na história da humanidade. Os nossos pais já passaram por isso, os nossos avós passaram por isso, os nossos triavós, tataravós já passaram por isso.
Se nós sentarmos e conversarmos com qualquer pessoa, todos vão falar de momentos difíceis. Aqueles que são mais velhos, que pegaram lá a Segunda Guerra Mundial, e histórias e quadros de holocaustos e tantas coisas que acontecem. Então nós vamos ver biblicamente, historicamente, que esses momentos difíceis, momentos de crise, momentos de incerteza sempre existiram. É que quando nós estamos vivendo no bem bom, a gente tem uma tendência absurda de esquecer. Mas quem gosta de ler sabe que isso não é novidade. Aí vem uma pergunta: qual é a questão? O que nós vamos fazer? O que nós vamos realizar? Como nós vamos agir? Quais devem ser as nossas atitudes em tempos de incerteza? Quais devem ser as nossas atitudes em tempos de crise? O que você faz? Você senta e chora? Você senta e reclama? Você senta e pensa em morrer? Aí você reclama, murmura e murmura. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Em tempos de crise você pode morrer, você pode perecer, ou você pode crescer. Essa história, ela fala de tanto, eu poderia pregar esta mesma mensagem na vida de Abraão, como na vida de Isaac, como na vida de Jacó, e como na vida do povo do deserto. Por quê? Porque esse é um ambiente bíblico. Vale, deserto, montanhas, campinas, são ambientes bíblicos que falam para nós de situações que são adversas ou não. Você vai encontrar na Bíblia essa expressão, o vale. Vale é lugar de prova, de luta, de escassez, dificuldade. Ou o deserto, que é muito pior do que o vale, muito mais agressivo. Frio demais à noite, calor demais de dia, não tem água, não tem comida, os animais perecem. Crise, incerteza, é o que nós estamos vivendo. E agora, pastor, o que será? Como é que vai ser? Uma pessoa pode ficar desempregada, uma pessoa pode perecer por uma doença, pessoas que já têm um quadro debilitado de saúde podem morrer. Nós estamos vivendo numa situação, todo mundo de máscara, todo mundo preocupado com um monte de coisa. O que é que nós vamos fazer? Essa é a pergunta. Qual é o ponto? O que nós, como homens e mulheres de Deus, vamos fazer? Eu quero falar com vocês sobre isso, da parte de Deus. O ano está acabando, tá? Novembro. Eu estou com o gosto ainda da ceia do ano passado, já estamos em novembro. Acabou, irmão. Virou novembro, dezembro. Quando nós terminamos os 30 dias de jejum, já você vai ouvir a cidade começando a decorar, e a sinetinha, musiquinha de Natal, e aí a família já vai começar a fazer grupo de WhatsApp, aonde nós vamos passar a ceia, aonde nós vamos o ano novo nós já sabemos, nós vamos passar no Senhor, mas a ceia de Natal você pode passar com a sua família. Amém, irmãos? Está combinado já? Amém. Natal com a família, Ano Novo com o Senhor, virar na presença de Deus. E aí você pensa, daqui a pouco já acabou o ano, mas e aí? Tem muita gente dizendo assim, não pastor, vamos, não vejo a hora de passar 2020 para chegar 2021. Não, irmão, é agora. Eu quero desafiar você a entrar num propósito de jejum e oração. Agora, terça-feira. Eu desafio você a orar e a jejuar de forma séria. E se você não me contar um testemunho de um milagre, de algo extraordinário, você me diga que eu vou mudar de nome. Mas sério, coisa de gente séria, coisa de gente que realmente quer entender. Na hora que eu terminar essa mensagem, você vai compreender. De gente que realmente quer estender as cordas, quer abrir a tenda, quer experimentar a aliança, quer viver numa outra dimensão com Deus. E isso é possível agora, porque quando tudo vai bem, todo mundo faz isso. O desafio é você crescer no meio da adversidade. O desafio é você plantar no meio do deserto. O desafio é esse, irmãos. É hoje, é agora. Sabe por que é agora? Para que a glória seja do Senhor.
Sabe por quê? Para você não bater no peito e falar, eu fiz. Não, você vai construir, você vai plantar no pior momento. Sabe por quê? Porque na hora que estiver tudo pronto, você vai poder olhar e falar, foi o Senhor. Por quê? Porque foi em 2020. Por quê? Porque tinha pandemia, porque os preços estavam alterados, porque havia uma situação completamente adversa, e no meio disso, eu cavei poços, no meio do deserto. Se você pegar o entendimento, você vai ver que nós podemos aprender algumas lições muito importantes. Primeira lição. Todas as gerações passam por adversidades. Isso não é novo, já falei para você. Amém? Verso 1. Havia fome na terra além da primeira. Então guarda isso no teu coração, filho. Ai, pastor, é uma luta. Não, já teve muita luta na terra. Para com isso aí. Para de reclamar, de murmurar, de lamuriar, porque coisas muito piores a humanidade já enfrentou. Isso não é da nossa geração, não. Isso é da humanidade. De tempos em tempos vem terremotos, vem guerras, problemas e mortes, pandemias, endemias. E aí a história está aí para contar. Quem gosta de ler história sabe do que eu estou falando. Uma outra lição, no verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito e habita na terra. Pastor, qual é a lição aqui? Meu irmão, no tempo da adversidade, da incerteza, da crise, ouça Deus. Para de achar, o governo está falando, a esquerda, a direita, o centrão. Para de achar, irmão. Ouça Deus. Se Deus falar para você, é direita, mesmo que todo mundo fale que é esquerda. Se todo mundo falar que é para a esquerda que você tem que ir, se Deus falar para você, fica no centro ou na direita. Irmão, ouça Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha vida em Deus, busque a orientação de Deus e principalmente obedeça aquilo que Ele lhe falar. Agora não é hora disso, agora não é hora daquilo, agora não é isso. Eu quero saber o que Deus falou. Quando a crise chegou, Isaac foi atrás de Abimeleque lá em Gerar. E Deus falou para ele, eu já sei o que você está querendo. Você está querendo ir para o Egito. Não vai. Fica na terra, olha o verso 3. Peregrina nesta terra e eu serei contigo. Irmão, o melhor lugar do mundo é onde Deus está com você. Se Deus estiver com você, qualquer lugar vai ser bom. Porque você tem a certeza, olha o que Ele diz. A primeira lição, que todas as gerações passam por crises. A segunda lição é que nós precisamos buscar a orientação de Deus para aquilo que nós vamos fazer. É importante você entender. Aí o verso 3 vai dizer, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei às tuas descendências todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações. Nós sabemos quem é que recebeu essa promessa, o pai dele. A lição que nós aprendemos no meio de crise, lembra das promessas? Lembra das promessas da tua mãe, Nilson. Lembra da promessa dos teus pais. Lembra das alianças que os teus pais fizeram. Lembra, pastor, meu pai não era crente, meu pai não era referência. Então lembra dos teus pais na fé. Se você não tem pais na fé, então lembra dos pais da Bíblia, dos patriarcas. Lembra dos teus pais, lembra das promessas que foram feitas a Jesus. Lembra das promessas que foram feitas, irmão. Quer ver? Vencer crise. Lembra que tem promessa. Lembra da promessa. Lembra da aliança. Renova a aliança. Quando ele estava lá no meio da crise, Isaac, eu não sei se eu vou para o Egito. Deus falou, fica aqui, fica na terra. Eu vou ser com você. Mas Deus, aqui é deserto, eu vou ser com você. Eu vou lembrar da tua promessa. Peraí, Deus falou, peraí que eu vou lembrar uma aliança que eu tenho com o teu pai. O teu pai, eu disse para ele que eu daria dessas terras. Eu disse para ele. Deus renova a aliança com Isaac e ele lembra das promessas. Outra lição que nós aprendemos está no verso 12. Lê comigo, abre a Bíblia, vai acompanhando, irmão.
E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Mas ele não estava no deserto? Como é que o camarada colhe 100? Cada semente do camarada deu 100 por um. Qual é a lição que a gente aprende aqui, pastor? Lembre-se que a obediência tem seus resultados. E qual é o resultado da obediência? Bênção do Senhor. Irmão, se Deus estiver com você, você vai fazer o improvável. E as pessoas vão pensar assim: mas como é que a pessoa está fazendo isso aí? Como é que a pessoa está semeando? Como é que... Meu irmão, lembre-se que as promessas, lembre-se que a obediência tem resultados. Lembre-se. Por que ele colheu a 100 por um no deserto? Porque ele obedeceu. Lembre-se, irmão. Por que, pastor, como é que Isaac semeia na terra, no meio do deserto, numa situação completamente adversa, e o camarada colhe a 100 por um? Bênção plena, obediência. Você quer ser abençoado? Pastor, eu quero ser um homem abençoado. Seja obediente, irmão. Eu vivo falando aqui para as pessoas que estão perto de mim: quem pratica o princípio não mendiga um milagre. Quem é obediente a Deus tem bênção de Deus, tem respaldo de Deus. Isaac não foi para o Egito, ficou na terra de Gerar. E ele ficou lá, e porque ele obedeceu, ele colheu a 100 por um no meio da crise. Sabia que você pode colher a 100 por um no meio de uma adversa, no meio de uma pandemia, no meio de tudo que está acontecendo? Deus não está preso na estrutura do homem, queridos. Deus está preso na estrutura da obediência e na estrutura da fé. É importante nós vermos uma outra lição que está no verso 14. Tem muita gente que quer crescer, mas não tem estrutura. Por quê? Olha o que diz o verso 14. Por causa da bênção de Deus, ele cresceu absurdamente. O verso 13 e 14 diz: e engrandeceu o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e posses são de vacas, e muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Uma coisa que você precisa entender: pastor, eu quero crescer, eu quero prosperar, mas você está preparado para inveja? Eu tenho uma ovelha minha aqui que gosta de postar foto da casa dela. Quase que eu já falei para ela: para com isso. Irmãos, não é todo mundo que olha com os teus olhos. Não é, irmãos. Sabe o que é inveja? É a pessoa se ver dentro da sua vida. Ela quer a sua vida, ela quer a sua família, ela quer a sua casa, ela quer o seu marido, ela quer a sua mulher, ele quer os seus filhos, ele quer a tua inteligência, ele quer a bênção de Deus na sua vida. O invejoso, ele dentro, inveja, ele se vê dentro da sua vida. E se você não sabe, isso é abre uma legalidade no mundo espiritual, porque demônios agem nesse ambiente de inveja. Os filisteus começaram a invejar Isaac. Pastor, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero abrir poços, eu quero viver minha bênção, eu quero viver a minha promessa. Meu irmão, prepara, porque infelizmente é uma lição que você tem que aprender. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se você tiver a bênção do Senhor, e se você começar a crescer, e se você começar a enriquecer, e se você começar a conquistar, e se você trocar o seu carro, trocar a sua casa, e se você comprar e você vencer, e você abrir seu negócio, expandir, crescer, saiba que pessoas invejam. A Bíblia diz aqui no verso 26, aqui no versículo de número 14, que os filisteus começaram a invejar. Os inimigos começaram a ter inveja. Essa é uma lição que você precisa entender. Por quê? Porque não pense você que a tua vitória e as tuas bênçãos serão celebradas por todos. Não vai ser, não. Nós aprendemos uma outra lição no verso 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Por quê? Por causa da inveja. Então resultados trazem perseguição. Resultados trazem perseguição. Resultados trazem inveja. Resultados trazem perseguição. Uma outra lição que você precisa aprender no verso 16.
resultados trazem rejeição. Disse também Amaleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Pastor, resultado traz inveja, resultado traz perseguição. Por quê? Porque eles começaram a entulhar os poços que Abraão tinha aberto. E aí, mais ainda, quando ele cresceu muito no meio do deserto, que era improvável, Abimeleque falou: aparta-te de nós. Resultados geram rejeição. Porque, pastor, ensina para mim uma lição, presta atenção. Qualquer um suporta teu fracasso. Qualquer um suporta a tua dor, a tua doença. Qualquer um suporta, irmão, as tuas debilidades. Mas só os amigos verdadeiros é que suportam o teu sucesso. Você quer saber quem tem um amigo de verdade? Não é a hora que você está na prova, na guerra, na batalha, não, meu irmão. É a hora que você está lascado na emenda, não. Você quer ver de verdade quem te ama? É quem vibra com você quando você está na bênção. É quando você está rompendo no meio da adversidade. Esses que vibram com você que são de verdade os seus amigos. É o elogio na tua vitória que mostra quem realmente gosta de você. Porque quando você está sofrendo, não é difícil você encontrar alguém que chora com você, não. Mas quando você está rompendo, vencendo, quando você está colhendo a 100 por 1, quando você está alargando as suas tendas, meu irmão, vai ter inveja, vai ter perseguição, as pessoas vão te rejeitar. Por quê? Por causa da bênção do Senhor. Uma outra lição que a gente aprende nesse texto está no verso 18. E tornou Isaque e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que lhe chamaram seu pai. Presta atenção que aqui tem muita coisa boa. Primeira coisa, estou na crise, estou na prova. Pastor, estou sofrendo perseguição, estou sendo rejeitado, estou sendo perseguido, estou entulhando os poços do meu pai, a herança, a promessa. O que você vai fazer? Sabe o que Isaac fez? Foi cavar poço. Meu irmão, trabalha. Pastor, mas está uma perseguição, está uma guerra, está uma luta. Meu irmão, trabalha, volte. A Bíblia diz assim, ó: e voltou, e voltou, e voltou a cavar poços. Entulharam os poços de Abraão, perseguiram ele, rejeitaram ele, invejaram ele, expulsaram ele. O que ele fez? Em vez dele ficar murmurando, reclamando, por que Deus, por que Deus, por que Deus, sabe o que ele fez? Foi cavar poços. Ele foi cavar poços. Segunda lição que a gente aprende no verso 18: olhe o exemplo das outras gerações. Sabe o que ele fez? Cavou poços como o seu pai. Meu irmão, a Bíblia diz: não retire os marcos antigos. Você sabe qual que é o problema da igreja moderna? Ela não quer os marcos antigos da oração, do jejum e da palavra. Não quer o preço da vigília, não quer renunciar à carne, não quer negar a si mesmo, não quer. Mas a Bíblia diz que quando veio a crise, sabe o que Isaac fez? O mesmo que o pai dele. Foi cavar poço. Entulhar os poços do pai, ele cavou outros. Ele aprendeu com o pai dele. Como é que faz? Cava poço, meu filho. Entulhar o poço, cava outro. Entulhar o outro, cava outro. Entulhar o outro, cava outro. Meu irmão, você tem que voltar a cavar os seus poços. Você precisa entender que você precisa se levantar e que você precisa trabalhar. E você precisa entender que há exemplos das outras gerações de como foi feito para resolver a crise. Isaac já tinha vivido uma crise quando ele era pequeno com o pai. Agora ele falou: bom, agora eu sou adulto, o problema é o mesmo, estou no deserto, olha, um monte de coisa acontecendo, perseguição, rejeição. O que ele fez? Cava poço. Então vamos trabalhar e vamos olhar o exemplo das outras gerações. Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, olha para os teus avós, olha para como que a tua família fez. E eu vou repetir: pastor, eu não tenho base na minha família. Olha para a Bíblia, olha para o teu pai espiritual, olha para alguém que é referência e faz igual. O que eles fizeram? Cavaram poços. Vou cavar também.
Não se deixe abater por aqueles que entulham as suas heranças e promessas. Você vai ouvir muita coisa. Pastor, o que é entulhar hoje? Traz para cá a mensagem. Irmão, você sabe o que é entulhar o teu poço? É quando alguém fala para você, despreza o que você faz. Quando as pessoas menosprezam o que você faz. Quando as pessoas dizem que você não vai conseguir. Quando falam que o teu curso não presta. Quando falam que o teu curso não vale nada. Quando falam que o seu trabalho, a tua profissão não vale nada. Quando as pessoas começam a jogar entulhos dentro dos seus poços, querendo fazer com que você se entristeça, que você desanime. Meu irmão, se entulhar o teu poço, cava outro. Entulhou o poço, cava outro. Você não presta, você não vale nada, você não vai para lugar nenhum, você não vai dar conta, você não vai. As frases são imensas. Meu irmão, não olha para isso não. Não dá ouvido para isso não. Quando Davi foi enfrentar Golias, o povo, não vai não, ele é grande, ele é experiente. E ele só desviou de todo mundo, foi lá. Aí queriam pôr armadura nele, ele falou, não sei lutar com isso não, deixa eu com estilingue mesmo. Ele falou, eu matei o leão, matei o urso, vou matar ele também. Deus me deu vitória. Irmãos, entulhar os poços hoje é quando as pessoas começam a minar você, falar um monte de coisa para você, querendo desestabilizar você, ou gerar em você dúvida, tristeza, entulhar você, colocar um monte de pedras, um monte de palavras que não vão, mas tiram de você a fonte da vida que te dá ânimo para viver. Lembre que naquele contexto a água era a base de tudo. Da vida, do sustento, da prosperidade. Não se deixe abater por essas coisas não, querido. Ih, você não vai ser nada, você não vai virar nada. Meu irmão, desvia disso. Continua. Olha aqui, ó, no verso 18, que de maneira muito clara, ó. E chamou-os pelo nome que o seu pai chamara. Ele foi lá na promessa que o pai tinha. Ele lembrou do pai dele, da herança do pai dele, das promessas do pai dele. O povo falando para ele, não cava poço, entulha poço. Ele cavava outro poço e assim ele viveu. No meio da adversidade. Igual o pai dele. Uma outra coisa que nós aprendemos. Honre seus pais. Ele falou, eu vou colocar o mesmo nome que o meu pai colocou no poço que ele abriu. Nós precisamos olhar para o nosso passado e ter as nossas referências espirituais. E nós precisamos entender que nós precisamos honrar. A Bíblia diz, honra a quem honra. Honre os seus pais espirituais. Honre aqueles que te ensinaram. Honre aqueles que te abençoaram. Honre aqueles que deram para você uma direção. Honre. Ele falou, olha, eu vou fazer igual ao meu pai, eu vou cavar poço igual ao meu pai, e eu vou colocar os mesmos nomes nos mesmos poços que o meu pai abriu. O fato de você ter Deus com você não vai mudar. O fato de que os inimigos vão lutar com você, filho. Existe um evangelho sendo pregado muito romântico. Eu sirvo a Deus, então tudo vai dar certo. Rapaz, se você serve a Deus, prepara para a guerra. Porque o diabo vai levantar, pessoas vão se levantar. Lembre-se, pastor, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, então tudo vai dar certo. Não é assim não. Tudo vai dar certo no final. Mas no meio da caminhada você vai encontrar uma resistência absurda. Você sente na tua carne, no teu espírito, na tua alma resistência. Isaac, ele falou, bom, eu vou voltar, eu vou cavar meus poços. Lê comigo o verso 20. Ele não foi cavar poço? Não entulharam os poços de Abraão? Ele falou, bom, então eu vou cavar outros. Aí quando ele foi cavar o poço, porque tem que trabalhar, irmão. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, viu? Tira da tua cabeça que existe sucesso sem trabalho. Pastor, ora por mim, porque vai acontecer um milagre. Eu vou ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Ô, dó! Ilusão de muita gente. Eu quero ganhar muito e trabalhar pouco. Isso é coisa de gente medíocre. Quem quer sucesso, prosperidade, crescimento, precisa estudar e trabalhar duro. Presta atenção. No verso 20, ele foi trabalhar, foi cavar poços.
E os pastores de Gerar porfiaram, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Pastor, mas não tinha poço lá. Então, filho, presta atenção, tinha poço lá? Não tinha poço lá. O poço que tinha lá, eles entulharam. Aí ele abriu outro poço, e o poço que ele abriu, que deu um monte de água, eles falaram: é nosso. O povo de Gerar era preguiçoso, não tinha disposição de cavar poço, mas o Isaac abriu o poço, e quando deu água no poço, o bando de preguiçoso foi lá e contendeu com o poço, falou: esse poço é nosso. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Às vezes você vai fazer coisas que ninguém nunca fez, e depois que você fizer aquilo, alguém vai querer aquilo que você fez como dele. Ezeque significa o quê? A palavra Ezeque no hebraico significa resistência, contenda. E contenderam. Isaac está lá cavando o poço dele, porque ele precisa de água para comer, para beber, para cuidar dos animais. Irmão, presta atenção na sua caminhada com Deus. Até você chegar no seu auge, naquilo que Deus tem para a sua vida, vai ter resistência humana. Não pensa você que todo mundo vai bater nas tuas costas e vai falar para você: vai lá, filho, vai dar certo. A maioria das pessoas vão dizer que você é louco, que você é doido. Para que você está mexendo com isso? Para que você está fazendo isso? Resistência humana, as pessoas tentam. Por quê? Porque elas mesmas não fazem. Mas quando você quer fazer, pessoas chegam e falam para você: olha, você é louco, você é louco, você é doido. O poço, o primeiro poço que ele abriu depois da contenda, teve resistência humana. Pastor, quer dizer que se eu cavar um poço, vai ter gente? Vai ter gente. Vai ter gente, viu, Henrique? Vai ter gente falando para você que esse negócio de salgado é doideira. Vai ter gente, irmão. Vai ter. Até que alguém faça, vai ter todo mundo. Rapaz, será? Vai. Resistência humana. As pessoas, elas não fazem, e quando você faz ainda, quer ainda resistir. Aí ele vai, larga aquele poço, larga aquela situação, vai para um outro lugar. O verso 21, ele faz o que, pastor? Murmura, abandona? Não, ele vai e abre outro poço. No verso 21, ele dizendo aqui, ó: e então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou de Sitna. E esse negócio aqui é muito interessante. Por quê? Porque a palavra Sitna quer dizer adversário, inimizade. É a mesma palavra que dá origem ao nome Satanás. Isso significa, sabe o quê? Que além da resistência humana, você tem a resistência satânica, diabólica. Além de você às vezes ter que lutar com os homens que resistem aos seus projetos, que resistem aos seus poços, você ainda vai encontrar Satanás usando situações e circunstâncias para resistir àquilo que Deus tem para você. O que ele fez, pastor? Murmurou? Não. Reclamou? Não. Sabe o que ele fez? Foi para outro poço, para outro lugar. O verso 23 diz: e depois disso, verso 22 antes, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reabote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Depois da resistência humana, se você vencer, porque tem gente que para, tem gente que quando tem resistência humana desiste, e tem gente que vence a resistência humana, mas quando vem a resistência satânica, desiste. Mas a Bíblia diz aqui no verso 22 que ele larga Ezeque, ele vence a resistência humana, ele vence a resistência de Sitna, a resistência satânica. Agora ele chega num outro lugar, e aí ele encontrou um outro lugar, e lá ele cavou outro poço. Mas neste novo poço ele não teve nenhuma contenda e nenhuma inimizade. E aí ele falou: opa, agora estou chegando no caminho que Deus tem para a minha vida.
A Bíblia fala no verso: e chamou o nome de Reabote, e disse: porque nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Aí, pastor, como a maioria dos homens fazem, tem cara que quando chega em Reabote, sabe o que ele faz? Já estudei demais. Já fiz a faculdade, tá bom demais. Aí o outro: não, vou fazer uma pós. Aí faz a pós. Aí o outro faz a pós. Não, tá bom demais. Aí o outro: não, vou fazer um mestrado. Aí faz o mestrado. Não, o mestrado tá bom demais. Meu irmão, faz o que tem que fazer. Faz 2º grau, 3º grau, pós-graduação, mestrado, doutorado. Faz o que você tem que fazer. Faz PhD, fala 25 línguas, 300 línguas. Meu irmão, quem é que falou para você: tô em Reabote agora, tô bem? Para com isso aí. Isso é coisa de gente boba. Faz o que tem que ser feito. Vai até o fim. Pastor, mas eu já estou em Reabote aqui, já tá tranquilo. Reabote já, eu não tenho mais contenda humana, não tenho mais contenda satânica, agora eu estou tranquilo, casa, carro, dinheiro, mulher, filhos, posso agora ficar tranquilo. Você tem certeza? E se tiver outra crise? Tá bom? O que Isaac faz no meio da crise? Apartou-se, abriu outro poço. Não desista, persevere, irmão. É certo que a tua semente frutificará. Reabote é alargamento. Continua cavando seus poços, continua trabalhando, continua. Eu fui servente pedreiro, sabia disso? Eu fui servente carpinteiro, eu fui pedreiro. Não era muito bom não, mas eu quebrava os galhos, pelo menos no básico. Eu fui lavador, passador, cozinheiro, trabalhei de cobrador, de vendedor, gerente de loja, fui militar e continuei no foco daquilo que Deus tinha para a minha vida. Depois eu entrei na autoescola, fiquei quase 10 anos e continuei estudando até chegar aonde o Senhor tinha para mim. Mas aí estava tudo certo. Não, em 2013 eu fiz outra faculdade. Mas aí está tudo bom. Não, fiz mais uma pós. E estou doidinho para fazer alguma outra coisa, porque conhecimento não ocupa lugar no espaço, nem na mente. Não, Reabote, pastor, estou bem, tranquilo, tá? Tem certeza? Não, eu estou no meu serviço, ganho super bem. Você está certinho mesmo, certeza que não existe nenhuma possibilidade. Você parou por quê? Reabote ainda não é o lugar para você. Reabote é bom. Lá não tem resistência humana, não tem resistência satânica, mas eu tenho uma coisa para te falar: Reabote ainda não é o teu lugar. É bom, frutifica, alarga, tem paz, você vai ficar bem, mas ainda não é o lugar que o Senhor tem para você dentro do projeto dele. Amém, igreja? Mas e aí, pastor? Verso 23. A Bíblia diz aqui: depois subiu a Berseba. Pastor, mas em Reabote não estava bom? Estava. Mas mesmo assim ele foi a Berseba. Aí você precisa saber o que é Berseba? Aliança. De Reabote ele vai a Berseba e abre outro poço. E este poço ele chama de Berseba, o poço da aliança, o poço do juramento. Tá bom? Continue até chegar na promessa e no propósito debaixo da aliança. Ele foi lá, abriu Ezeque, teve contenda, ele foi, abriu Sitna, teve resistência satânica, ele foi em Reabote, alargou, cresceu, mas ele continuou, foi a Berseba, porque Berseba era o lugar final, é o lugar da aliança, é o lugar do juramento, é o lugar onde Deus tinha em definitivo para ele. Ele caminhou, venceu as resistências até chegar no lugar que Deus tinha para ele. Você tem que continuar cavando poços até chegar na onde Deus quer, aonde Deus tem.
Você precisa entender o fim. Quem vai falar para você? O lugar é Deus quando você chegar lá. Por quê? Porque quando ele chega em Berseba, Deus aparece para ele. Olha aqui comigo, o verso 24. Quando ele chegou em Berseba, quando ele chegou no lugar da aliança, quando ele chegou no lugar da promessa, pastor, como é que eu vou saber onde é Berseba? Porque quando você chegar em Berseba, o Senhor vai falar com você. Olha o que aconteceu. Quando ele chegou em Berseba, que ele cavou o poço, que ele estava em Berseba, que é o poço da aliança, poço do juramento, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha o verso 25. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Não para, irmão, até chegar em Berseba. Não para, não. Parei em Isaque porque as pessoas me resistiram. Vence a resistência das pessoas. Não, pastor, eu parei em Sitna porque o diabo se levantou. Para, meu irmão, rompe em Deus. Por quê? Porque em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus nós temos o poder, temos a unção, sabedoria e graça para romper com a resistência satânica. Mas o mal de muitos é Reabote. Porque quando chega em Reabote está bom. Chegou em Reabote, deu para respirar, deu para se alegrar um pouquinho. Vamos embora para Berseba, porque lá em Berseba é que o Senhor vai aparecer para você. E lá em Berseba, no poço do juramento, no poço da aliança, é que Deus vai falar para você: ó, eu vou te abençoar, e eu vou multiplicar, e eu vou frutificar, e você vai ser uma grande bênção. Conheço muita gente no comércio, na indústria, em concursos públicos, em trabalhos de mais diversos, que quando chegou em Reabote parou de sonhar, parou de trabalhar, parou de cavar, parou, simplesmente parou. Por quê? Porque estava bom, porque estava vendendo bem, porque eu estava ganhando bem. Para com isso aí, irmão. Continua até chegar em Berseba. Uma outra lição que nós aprendemos no verso 25. Quando você chegar em Berseba, dê a glória a Deus. Quando você chegar em Berseba, edifique um altar para culto a Deus. Sabe por quê? Porque muita gente, aleleu, glória, eu fiz, eu estudei, eu conquistei, eu cavei o poço. Neném, não funciona assim. Você trabalha, mas é Deus que dá a benção. Você estuda, mas é Deus que dá a benção. Você faz um monte de coisa, mas a bênção vem do Senhor. Quando ele chegou em Berseba, ele edificou um altar. Ele declarou: o Senhor é meu Deus. É o Senhor que eu sirvo. É o Senhor que eu adoro. É o Senhor que eu amo. Ele edifica um altar. Ele invoca o nome de Deus. Porque antes ele andava no nome do pai dele. Era o Deus de Abraão. Mas aqui, agora é o Deus de Isaque. Aí ele invoca, e ele frutifica, e ele cresce. A Bíblia diz aqui, que ele ali armou a sua tenda. Alargou a tenda, lançou as suas cordas. Eu vou falar para vocês, eu estou na caminhada, procurando minha Berseba, porque eu tenho sonhos, muitos sonhos, e você precisa ter um olho na terra e um olho no céu. Você tem que ter um olho em Reabote e um olho em Berseba, porque é lá em Berseba que você vai viver o cumprimento da tua promessa. Não é em Reabote. Mas Reabote está bom, então, mas tem coisa melhor para Deus, de Deus para você. Amém, igreja? Não dê a glória aos homens. Não dê. Essa igreja é um milagre, mas a glória é de Deus. Amém?
Teve um doido que quis a glória para ele. Eu falei: Senhor, te abençoe e te guarde, porque eu não quero a glória dessa igreja, ela é tua. Desde quando nós abrimos até agora, é Deus puro. Quem vive aqui e respira a igreja todo dia, eu, a Camila, a pastora, o Alessandro, quem respira a igreja, sabe que isso aqui é milagre. A conta fecha no milagre. É Deus, irmãos. Então a glória é de Deus. Não dê glória aos homens, não dê glória a si mesmo, e não dê glória às circunstâncias. Não sabe que aconteceu um monte de coisas, que o alinhamento das estrelas, e aí eu consegui. Para com isso aí, irmão. É Deus. Não morreu ninguém na nossa igreja, sabe por quê? Porque Deus guardou. Não é gel, não é máscara, não é nada, é Deus. É Deus que guarda. A vida e a morte está na mão de Deus, e é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Se você crê nisso, você é indestrutível. No meio tinha gente com Covid, eu fui visitar, e pastor, você vai ficar com Covid? Eu quero nem saber, irmão. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. E eu não estou pondo Deus à prova, não. Eu não fui lá para falar, eu vou lá e vou pegar Covid para ver se eu vou viver ou vou morrer. Não, não é nada disso. É a fé pura e simples. O Senhor é quem tem a vida e a morte na mão. Ponto. É fé. Simples e objetiva. Você precisa entender que para você chegar em Berseba, você vai ter que cavar. Tem muita gente querendo os benefícios de Berseba, mas não quer passar por Ezeque e não quer passar por Sitna. Irmãos, tem resistência. Há resistência. Você precisa saber disso. Há resistência. Não pensa você que você vai prosperar, frutificar, crescer. Não pensa você que você vai e que vai estar tudo. Para com isso aí, filho. Vai invejar, vai ter rejeição, vai haver pessoas que vão desdenhar, falar, entulhar, mas você precisa continuar. Pastor, resume para nós. Oração, 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 jejum, 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 palavra, palavra, palavra. Depois que você fizer tudo isso, levanta e vai trabalhar. Você levanta e vai trabalhar. Vai cavar seu poço. E Deus vai abençoar você, porque mesmo no meio da crise, a sua semente pode florescer a 100 por 1. Amém? Pastor, mas está numa dificuldade, irmão. Para de olhar para o vento, para de olhar para o tempo, olha para Deus e aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir. Amém? Mas pastor, e aí? E aí que você precisa entender que a terra da promessa sempre esteve lá. Desde Abraão, irmão, a terra da promessa sempre esteve lá. Desde Moisés, Deus está falando da promessa, e não é diferente com você. A tua promessa está aí, sempre esteve aí. Pastor, minha promessa mudou? Não mudou, nem saiu do lugar. Só tem uma coisa, você tem que andar até ela. Não é ela que vem até você, é você que vai até ela. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A tua promessa é ir, ela está aí, ela existe, mas você tem que se levantar e você tem que ir até lá. Mas pastor, é no meio do deserto, é difícil, não tem água, não tem comida, não tem nada. Como é que eu vou fazer? Cava poço até chegar lá. Vai cavando poço, meu irmão. Vai cavando poço, vai arrancando água da terra, e até você chegar no lugar do manancial. Mas até chegar lá, você vai ter que cavar. Se você não cavar, você morre no deserto. Se você não cavar o poço, você vai morrer no deserto.
Porque entre você e a promessa do Senhor tem uma trilha para você trilhar, um caminho para você andar. Eu me lembro quando eu estava saindo de Jaú para Rio Claro. Eu pensei, será que é lá? Eu sempre penso nisso. Será que é lá? Quando eu cheguei em Rio Claro, fui pregar em Belo Horizonte, fui pregar num congresso. E aí eu fui ao aeroporto com meu amigo buscar um outro pastor que iria pregar também. Eu estou sentado no carro, conversas aleatórias. O cara bateu no meu ombro atrás, eu olhei para ele. Ele falou, Deus manda te dizer que ainda não é em Rio Claro. Olhei para ele assim, só isso ele falou. Pensei comigo, bora andar mais uma milha. Fiquei em Rio Claro. Um dia Deus apareceu para mim em visão e falou, só para o norte. Fui para o norte. E assim é, irmão. Você tem que continuar andando até chegar em Berseba, lugar do juramento, lugar da bênção. Tem muita gente desanimada. Ai, pastor, eu estou cansado. Ai, pastor, eu estou triste. Ai, pastor, ai, eu estou... Para com isso aí, irmão. Isso é conversa de criança. Levanta e trabalha. Levanta e estuda. Hoje tem EAD. Né, Adriano? Adriano é funcionário público. Tá no reabote dele já, né, Adriano? Um dia eu estou pedalando com o Adriano. Eu falei, irmão, faz faculdade. Ele falou, não, pastor, e voltar para a sala de aula. Eu falei, esquece sala de aula, vai para o EAD. Já está acabando agora, né? Dezembro. Só essa faculdade, ele nem terminou, já deu uma promoção para ele, já deu para ele um aumento de salário. Ele nem terminou a faculdade. Aí ele falou, pastor, depois dessa aí eu vou fazer mais umas 3. Ou vou fazer um mestrado, um pós, porque é muito fácil no EAD. Pronto. Está em rebote? Porque aqui tem 4 tipos de gente aqui. Tem gente que está em Ezequiel. Ainda está travado no povo, na pessoa. Outros estão aqui em Sítnia. O diabo levantou e o pau está quebrado. E você, em vez de levantar e pôr a faca no dente e enfiar a mão na cara dele, você está, ai, Satanás, não mexe comigo não. Levanta, filho, mete a mão na cara dele. Em nome de Jesus, fala, Satanás, você arrumou para sua cabeça. Vou orar e vou jejuar, vou orar de madrugada, seu safado, sem vergonha. Você vai ver o que meu Jesus vai fazer com você. Vou chamar Gabriel para você e Miguel. Vou ameaça ele, fala, vou chamar Miguel, hein? Vou chamar Gabriel primeiro. Então é luta, o diabo está levantando. E aí, você vai fazer o quê? Vai retroceder. Ai, não vou mexer com o diabo não, porque se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. Quem te contou isso? Rapaz, você mexendo com ele não mexendo, o pau vai quebrar pro teu lado. É isso que ele faz, mata, rouba e destrói. Não, pastor, eu já passei de Ezequiel, já passei de Sítnia. Estou em Reabote. Alargamento, está tranquilo, poço, mulher, marido, filho, dinheiro, ganhando bem, está tudo tranquilo. Tá bom então, glória a Deus por sua vida, está em Reabote, tá? Anda mais um pouco. Chega até Berseba. Chega no posto do juramento. Chega naquele lugar em que Deus vai aparecer para você na noite e vai falar assim, é isso aí, ó. Era aqui que eu queria. Agora eu vou te falar o que vai acontecer. Vai acontecer isso. E é por isso que você vive. E é por isso que você vai viver. E aí você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Até chegar em Berseba, não pare e não deixe de cavar os seus poços. E se alguém tentar entulhar, você cava outro. Nem perde tempo, fica com esse aí, deixa eu ir para o outro. É com essa palavra que eu quero convidar você a fazer 30 dias de jejum. Sério. Eu não vou pôr limite em você, você pode ir para frente, só para trás que não, tá? Ora, irmão. Coloca os teus poços. Pastor, o que é o poço? São as coisas que você precisa para gerar vida, água, provisão, cuidado, em qualquer área, emocional, financeira, projetos, faculdade, escola, qualquer coisa, irmão.
Ora sério que você vai ver o que Deus vai fazer em 30 dias. Depois você vai me dar o testemunho. Deus pode te curar, Deus pode dar um emprego, Deus pode te promover, Deus pode abrir portas, Deus pode fazer o que você tiver fé. Porque a Bíblia diz, tudo é possível que crê. E não há para Deus impossíveis em nenhuma de suas promessas. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, são os teus filhos. E eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que o Senhor tem um Berseba para cada um deles. O Berseba meu não é o deles, e o deles não é o meu, e de ninguém aqui. Pode até ser parecido, mas não é o mesmo. Ajuda-nos a caminhar no deserto desta vida. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar o nosso caminho, a nossa jornada, até chegarmos no poço da aliança, até chegarmos no poço do juramento, até chegarmos naquele lugar onde o Senhor aparecerá para nós e vai dizer, é por isso que eu te trouxe, é para isso que eu te trouxe. Pai, eu oro por esta igreja, oro, Pai, não só por eles como indivíduos, mas eu oro por esta igreja como corpo espiritual, que ela possa avançar até chegar em Berseba e até cumprir o propósito para o qual o Senhor a estabeleceu nesta cidade. Ajuda-nos a alargar as nossas tendas, a avançar dentro do plano e do projeto. Dá-nos ousadia, dá-nos ânimo, coragem para orar, para jejuar, para buscar a tua face, para, Deus, sabermos que no Senhor somos mais que vencedores, porque foi exatamente por isso que o Senhor morreu e por isso o Senhor ressuscitou, para destruir as obras do diabo, para aniquilar as obras de Satanás, para que através de nós o teu nome seja glorificado e a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós. E o principal, que o teu reino possa avançar no nome de Jesus. O Senhor sabe onde cada um está, se é em Ezeque, se é em Sitna, se é em Reabote ou se é em Berseba. Mas, Senhor, seja qual for o poço, que cada um possa, Deus, ó Pai, continuar caminhando, cavando poços, extraindo, ó Deus, ó Pai, a fonte, ó Deus, que há no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fonte de vida. O Senhor é a verdadeira fonte de água viva. Por isso nós queremos cavar os nossos poços até que a água jorre e até que a provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida se cumpra em nome de Jesus. Amém? Quero chamar irmão Sebastião, irmã Cida não, Marlene. Cida é irmã. Pastor, irmã Edilane Queiroz. Pastora Edilane, vai cantar? Pode vir também. Como vocês sabem, eu nunca proibi ninguém de tomar ceia. A minha Bíblia diz, e a sua também, examine-se o homem a si mesmo. Se o Espírito Santo não estiver falando nada com você, pegue do pão, pegue do cálice, tome. Se o Espírito Santo falar com você, se alguma coisa que você precisa consertar, se arrependa, conserte e toma da mesa do Senhor. A única coisa que te impede de tomar ceia é você viver em pecado. Se você estiver vivendo em pecado, irmão, e não quiser se arrepender e abandonar, então é melhor que você não tome. Porque a Bíblia diz que muitos estão enfermos, muitos estão doentes, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa do Senhor em pecado. E a mesa não é para pecadores que praticam o pecado. A mesa é para pecadores redimidos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E se você pecou por algum motivo, arrepende-te, confessa e abandona e toma da mesa. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos, olhar para dentro do teu coração, e enquanto eu oro consagrando o pão e o suco, você pode olhar para dentro de você e falar com o teu Deus, o teu Senhor e o teu Salvador. E se houver necessidade de conserto, de alinhamento, fala com Ele, obedece o que Ele te falar. Nós queremos orar e queremos consagrar o pão e o suco, Pai.
o pão que simboliza a tua humanidade, o suco que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz. Eu oro, ó Deus, com a tua igreja e agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles que chegaram até a tua casa, até o altar, para renovar a aliança com o Senhor. É isso que nós vamos fazer, renovar a nossa aliança. O Senhor morreu por nós, em nosso lugar, em nosso favor. E por causa da tua morte nós temos vida. Por causa, Deus, da tua obra, da tua remissão, da propiciação, nós podemos chegar na presença do nosso Pai, no nome de Jesus, lavado pelo sangue dele, e podemos ter comunhão com o Pai, chamar Deus de Pai. É um privilégio que poucos têm. Obrigado, Deus Pai, pela tua grande obra na cruz, e obrigado pela obra do Espírito que abriu o nosso entendimento e nos deu revelação acerca de quem Cristo é e daquilo que Ele fez por nós. Assim nós oramos e consagramos este momento ao Senhor, aonde nós iremos renovar a nossa aliança contigo, para a glória de Deus. Como vocês já sabem, você pode sair do seu lugar, pegar o seu cálice, pegar o seu pão, voltar ao seu lugar pelas laterais e aguardar toda a igreja, para que juntos possamos tomar a ceia do Senhor. Sangue de Cristo, corpo de Cristo. A irmã Edilane Queiroz vai colocar na tua mão para evitar contaminação. Pode sair do seu lugar, as pessoas da frente. Cuidado com a câmera, tá? Enquanto nós vamos ouvindo o louvor, você pode sair do seu lugar. Glória a Deus.
noite em que Jesus foi traído, ele pegou um pão semelhante a este, que simboliza, todo o processo do pão simboliza aquilo que Cristo fez. Ele foi plantado como uma semente, frutificou, deu frutos. Depois ele foi colhido, moído, e por fim ele foi assado no fogo da justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Por isso, ele falou que era para que nós pegássemos o pão e usássemos como símbolo. E ele disse que até que ele voltasse para nos buscar, que nós deveríamos comer o pão em memória dele, em memória do Senhor. Até que ele volte para nos buscar, comamos. Aleluias, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se ofertou. O Senhor veio a este mundo, se fez homem, como homem viveu, como homem morreu, como homem ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Preparou um lugar para nós, está nos aguardando, e eu creio que em breve o Senhor virá para nos buscar. Também ele pegou um cálice semelhante a este, e ele disse: este é o meu sangue. E sobre o meu sangue, não sobre sangue de bicho, mas sobre o sangue imaculado de Cristo, ele fez uma nova aliança, uma aliança que não pode ser quebrada, inquebrável, colocada pelo poder da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. E ele disse: todas as vezes que vocês beberem, vocês estão anunciando a volta do Senhor até que ele venha, em memória do Senhor, e até que ele volte para te buscar. Beba em memória do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza, e tudo que se fez. Deus, nós te adoramos. Obrigado, Bem Senhor. mais que tudo, Obrigado, Jesus. criado por tuas mãos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus, tu és início e fim. Aleluia. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Teu Senhor, humilhado foi, machucado no jardim, morreu por mim, Aleluia. pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Se você puder, quiser, fale para mim qual é o horário que você vai jejuar. A meditação, além do salmo que nós já estamos fazendo, será no capítulo 26 de Gênesis. Você pode conversar comigo, trocar ideia, compartilhar. Você tem essa liberdade, amém? E eu quero que a maior quantidade possível conte com a intercessão, o ministério de intercessão, principalmente, que vai ser a base para que a gente tenha todos os dias pessoas orando e jejuando. E aí você vai ver qual é a diferença entre aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Cave os seus poços, ore, jejue, medite, busque a Deus de forma muito séria. E aí daqui 30 dias você me conta, talvez até antes, você vai ver o que Deus pode fazer. Eu me lembro que uma vez eu estava numa crise lá em Belo Horizonte, e eu orei 40 dias, e jejuei 40 dias, até meio-dia. E eu lembro que Deus reverteu toda a situação.
Deus fez tantas coisas naqueles 40 dias, e foi esses 40 dias que me ensinaram que existem batalhas que você vence com jejuns longos, jejuns de vários dias, não é de meia hora, de uma hora, não, é dias, um mês, 40 dias, 50 dias de batalha. Eu lembro que eu fiz 40 dias de jejum, de forma muito séria, perdi mais de 20 quilos naquela época, orando e jejuando de forma muito séria. E Deus fez tanta coisa, irmãos. Deus não mudou. A Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Eu não sei qual é o poço que você tem que cavar, mas seja em qual área for, creia e cave até você chegar em Berseba. Amém, igreja? Pai, leva-nos ao nosso lar debaixo da proteção e da graça, da bondade, da misericórdia. Que o Senhor continue falando conosco. E terça-feira, Pai, a tua igreja vai estar orando e jejuando. Toda resistência, seja humana, seja satânica, seja quebrada, destruída pelo poder do nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus. Ajuda-nos a chegar a Berseba, a romper as resistências para a glória e para louvor do teu santo nome. Amém? Não se esqueça de orar pela igreja. Nós estamos no mês de aniversário e nós vamos ver o que a gente vai fazer aí para a gente comemorar esse aniversário. Amém, queridos? Outro aviso antes da bênção apostólica: pessoas que estão na igreja e querem se batizar, por favor, fale comigo ou com a Camila, com a secretaria, para a gente marcar a nossa aula e posteriormente marcar a data do nosso batismo ainda em novembro. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um, sobre o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus. Bom feriado para vocês.